Andor a cada semana surpreende por sua incrível produção e qualidade narrativa, nos entregando desta vez um aprofundamento agoniante, mas necessário do Império nos episódios 8 e 9. Castelinhos Magalhães na área, sejam muito bem-vindos ao Geekflix. E caramba, não existe nada como Andor em todo o universo de Star Wars. Isso vai ficando cada vez mais claro toda semana. E eu não estou me referindo apenas à produção, porque existem muitas obras extremamente bem feitas em sentido técnico no universo Lucasfilm Star Wars, como a trilogia clássica, Rogue One, Último Jedi, a série The Mandalorian. E embora eu não goste de admitir, o famigerado Ascensão Skywalker em termos visuais é lindíssimo. Se você pegar o Despertar da Força e Ascensão Skywalker e colocar no mudo, o filme fica 10/10. Então o que acontece? A série do Cassian é única na maneira que aprofunda seus temas. Tramas que sempre tiveram certo foco, mas não com tanta riqueza, e outras que realmente nunca tinham sido exploradas. O episódio 8 ele continua de forma direta ao final do anterior, mostrando Andor sendo levado da custódia para seu regime de prisão. Dessa forma, somos apresentados a Narkina 5, local onde o regime de trabalho obrigatório lembra muito bem o ambiente dos campos de concentração. A direção monta de forma brilhante vários aspectos que compõem um clima de mal-estar. A intenção do Tony Gilroy é de causar enjoo, desespero no público, e consegue o resultado perfeitamente, não só por mostrar o desconforto do Cassian. Todo ambiente ao redor do protagonista está imerso neste tom. Não à toa, a câmera faz questão em dar foco às ações dos tropas. O desprezo deles com os presos é tão grande que os soldados agem de forma truculenta, sem qualquer resistência. Os presos estão ali já em posição de fragilidade, não tem como fazer absolutamente nada, mas isso não impede de serem empurrados, de serem agredidos, de serem gritados, mesmo seguindo todas as ordens. Porque a mensagem é que cada um daqueles homens ali não valem absolutamente nada para os soldados. E isso é colocado de maneira absolutamente clara e direta. Por isso, Enda teme seu destino antes mesmo de saber qual será a punição. Então, seu olhar assustado, sem nenhum traço de esperança, é posto com bastante naturalidade por Diego Luna. A atuação dele não precisa nem deve ser exagerada, até porque a forma gradual que Cássia vai reagindo a cada movimento casa perfeitamente com a proposta da trama. Na subtrama da Deidra, acompanhamos seu primeiro encontro com Cyril. Os diálogos reforçam como o antigo comandante não parou um segundo em sua busca por Andor, o moleque obsessivo, emitindo alertas falsos para obter o mínimo rastro sequer que fosse do protagonista. Interessante que sua motivação, embora tenha um aspecto pessoal, que está ligado ali logicamente a um arco de vingança, pois ele foi humilhado, ele foi literalmente feito de refém e vítima no sentido de, para ele, né, pelo Endor. Então tem todo esse aspecto pessoal, mas também está ligado de maneira muito forte e intensa aos seus próprios ideais, ao ideal do Império. O modo que ele encara a sua volta, o modo que ele encara o mundo está ligado à sua obsessão em seu conceito de justiça, em seu conceito de mostrar às pessoas que o Império precisa reagir de maneira em que a figura de autoridade seja íntegra. Ela não pode sofrer nenhum risco de que as pessoas ao redor vejam ela como fragilizada. Então, por isso, você tem que agir com mão de ferro. Você tem que ir em busca de todos aqueles que desafiam e colocaram, em algum momento, a figura de autoridade como uma posição falha. Então, o Cyril está imerso em todos esses aspectos. E a roteirização conduz isso de modo que entendemos muito bem o porquê das suas escolhas, o porquê das suas ações, o porquê das suas ações, melhor dizendo, e também não deixa a figura dele unidimensional, nem a figura da Deidra. Mas isso não as torna romantizáveis, ou seja, você não sente pena deles, você não fica procurando um porquê deles agirem assim, sabe? Eles são assim, eles
entendem e compreendem muito bem o que eles estão apoiando, eles querem que os seus ideais sejam sobrepostos ali à sociedade, ao sistema, e você em nenhum momento sente o roteiro flertando com o erro de colocar eles como alguma espécie, sabe, de vítima da sociedade, ou de que não é bem assim, dá para entender certo modo dele pensar. Não, não é a intenção e não deveria ser, e muito bem eles colocam essa questão de quão agoniante é, quão bizarro é o modo de pensar deles. Outro acerto genial da série é com respeito ao desenvolvimento, como eu falei, da própria Deidra. Porque, por ser mulher, a personagem lida ali todos os dias com uma visão inferior aos seus colegas e superiores. Há um clima de desconfiança a mais lhe rondando sempre. Dessa maneira, a cada passo, a personagem se arrisca mais, exercendo uma postura ousada e muitas vezes inesperada, para mostrar que tem valor. E esse discurso seria bonitão, não é mesmo? Mas a verdade é que a narrativa faz questão de mostrar, e muito bem, como toda essa atitude é alimentada por um ideal opressor, um ideal fascista que não possui favor a nenhuma minoria. Um sistema que oprime, combate qualquer pensamento contrário e não hesita em deixar filhos e mães e maridos sem esposas, não permite que uma mulher possa olhar a Dreida e dizer: nossa, esse é um exemplo a se seguir, ela representa a minha luta. Não, a intenção é que ela seja a figura que representa todos aqueles no qual apoiam fazer parte de regimes que, caso estivessem na oposição, seriam os primeiros a ser trucidados. É um caso que seria triste se não fosse nojento e patético, porque ela tem total ciência disso. Ela está ali porque ela quer. Então, você nota como cada espaço colocado no roteiro, cada subtexto, cada forma que eles trabalham a personagem é para justamente expor não só essa figura dela aqui no universo Star Wars, mas correlacionar a vários aspectos da vida real, a várias figuras que conhecemos ao longo da história e existem até hoje, que mostram e escancaram essa questão da hipocrisia. E sabe o que é doideira? Andor não precisa trazer uma figura famosa do Império, nem tampouco nos carregar de ação visceral o tempo todo para deixar claro: o Império é podre. O objetivo de aprofundar esse sistema por meio do comportamento individual de cada atuante, os diálogos, as expressões, principalmente no olhar, são mais que suficientes para tornar a imagem do governo gerido por Palpatine extremamente mórbida, fria, asquerosa. Se o meu olhar antes sobre o Império já era de grande desgosto, Andor foi capaz de expandir esse sentimento num grau absurdo. Tocando em desgosto, vemos mais uma vez como a força imperial abusa da humilhação e temor para reprimir. Afinal, poderiam muito bem deixar como fator surpresa a tecnologia de arma sonora. Mas eles não fazem, pois os novos presos precisam sentir o gosto do que a prisão é capaz de fazer com eles. Dessa forma, nem pensarão, ao menos em tese, na possibilidade de retrucar uma palavra dita por um soldado, uma ação mais forte deles sem necessidade. Então, é todo aqui um esquema para que a gente tenha uma visão muito mais forte do Império, muito mais forte do que o George Lucas queria representar quando ele escreveu essas figuras, quando ele imaginou isso, sabe? Os paralelos que ele pensou em trazer com a vida real e a ficção ficam muito mais poderosos quando. E outro aspecto também que traz essa figura é o Cyril não desistindo e mostrando como ele... Já perceberam como ele fica bastante forte, bastante imponente, a voz levanta, a forma em que ele olha para a pessoa, a cabeça, tudo muda completamente quando ele tem certeza, quando ele tem convicção do que ele vai fazer, do próximo passo dele, vai se alinhar não só a sua própria benefício, mas o benefício da ideologia imperialista. Nos momentos em que ele tem certeza que ele está fazendo algo que vai desencadear uma ação que vai fortalecer o império, o cara muda de postura totalmente, sabe? Aquela postura meio assim, meio, como é que eu posso dizer, rebaixada. Ele fala geralmente não olhando para os olhos da pessoa, de poucas palavras, o cabelo todo arrumadinho. Você não leva muito a sério, mas aí
quando ele precisa se impor para poder fortalecer essa figura do império, a figura opressora, os ideais ali que ele pensa, ele muda completamente. Você vê que ele chega à audácia de segurar o braço da Deidra. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que, embora ela resista, vai chegar uma hora em que ela vai integrar ele à questão da Caçaanda, porque ele é necessário e porque ela pensa igual. Eles são muito iguais em vários aspectos. Então ele não tem medo de se impor ali, porque ele sabe que ele está conversando sobre o que ela pensa também. Ele foi ali no íntimo dela, ele tem estratégias que vai satisfazer o Império. Então é bizarro como a gente nota, e é por isso que muitas vezes quando alguma coisa acontece assim, até fora desse campo assim mais, como eu posso dizer, megalomaníaco, mas no nosso dia a dia, como a gente vê fulano ali que é todo caladinho, todo quieto, e aí de repente ele faz algo extremamente pesado ou algo extremamente ousado, e aí você não, a gente tem uma certa dificuldade em entender como é que ele fez aquilo. Mas é porque a verdade é que muitas vezes o fulano é desse jeito porque ele sabe que ele não pode mostrar quem ele é de verdade a todo momento. Então ele se esconde nessa figura introspectiva para que, quando ele precisar agir de modo diferente, as pessoas sejam pegas de surpresa justamente. E também a série aqui tem uma simbologia muito grande com relação a como é a arquitetura da prisão de Narkina 5. Você vê que a parede é extremamente branca, os chãos são lisos, os presos têm que andar descalço, a roupa dos soldados é preta. Então, assim, são vários aspectos que sem o texto entregar um diálogo, sem realmente colocar muitos movimentos dos personagens ali, você consegue entender a vibe daquele local, você consegue entender os paralelos que eles querem fazer somente usando imagens, usando objetos, usando ali a montagem do cenário, porque traz essa figura que o Império acha que ele é puro, no sentido de que ele vai trazer a ordem, ele vai trazer, no conceito dele, né, a questão da hierarquia, a questão do que a sociedade precisa fazer para prosperar. Só que o que eles fazem é podre, é cruel. Então, os soldados vestirem preto é um arquétipo que traz a figura da hipocrisia e também de como essas forças se travestindo na questão de trazer a ordem, de trazer a paz, de trazer, seja qual for o tema que eles carregam em suas bandeiras, é na verdade egoísta, é na verdade cruel. Então tem todo esse conjunto de núcleos para poder engrandecer a obra. E outra surpresa muito positiva é ver o Andy Serkis voltando ao universo Star Wars, dessa vez de cara limpa, né? E que, como é que eu posso dizer? Que adição incrível, porque a atuação dele é muito boa e o personagem dele serve como uma figura do alto desgaste à rotina, no sentido de que eles pegam um próprio preso, coloca como encarregado ali dos outros presos e aí traz a figura dos peões no tabuleiro de xadrez com a questão da competição, da punição em quem for ruim. Então você tem que competir com o seu próximo, com o cara que também está sendo preso e torturado contigo. Você tem que torcer para ser melhor. Você coloca uma figura que faz parte desse sistema para ser líder desse grupo, então você faz com que este ser e os outros percam cada vez mais a esperança, o olhar sobre que algo possa mudar, porque se todos eles estão inseridos nessa rotina, como é que algo vai se modificar? Todo mundo está ali cada vez mais indo num ritmo de cair no conformismo e de achar que isso é o seu normal, porque não vai ter outra alternativa. E a gente tem a figura maravilhosa também da Mon Mothma, que cada vez tem mais oportunidade de ser aprofundada no universo Star Wars. E a gente nota como a série acertou em cheio em trazer a figura dela, porque aí ela traz toda essa figura cheia de camadas
com relação aos seus próprios questionamentos, às suas próprias incertezas, a maneira em que ela tenta usar os dois meios para conseguir fazer mudanças, seja o meio político, né, o meio legal dentro do império, e o meio da rebelião, o meio dos financiamentos das ações da rebelião, para poder realmente derrubar o império, e todo o seu clima ali negativo com a família, com o seu próprio marido e com sua filha. Inclusive, cara, a Momoshima não tem... Pô, velho, eu não sei se eu aguentaria viver a vida dela não, porque você tem que viver nesse meio de pomposo, daqueles políticos que são todos falsos e que estão ali vivendo do império no bem e do melhor, sem nenhum peso na consciência, inclusive concordando. E aí você tem um marido também que, pô, sinceramente, a filha que... É meio difícil, é extremamente difícil. E aí, o que é que acontece? Tem também a figura da Vel tendo uma despedida forçada, mas necessária, porque ela sabe que aquilo é necessário para que a rebelião ande. Nesse momento, não dá para construir relacionamentos, não dá para se conformar. Só que ela tem suas próprias necessidades, ela tem suas próprias vontades e acaba criando laços. Então, como é que você sacrifica tão fácil isso? É uma escolha que ela faz, mas que carrega claramente ali no olhar dela um desgosto em ter que abrir mão disso, sabe? Porque não dá para conciliar os dois. Então é uma consequência também desse meio de vida da rebelião. E a mudança de comportamento do Luffy acontece não porque ele está afrouxando, como ele mesmo diz que ele não está afrouxando, mas é porque o cenário está mudando. O Império está cada vez mais se fortalecendo e o Luffy percebeu que se ficar se escondendo ou agir de modo muito sutil não está sendo mais vantajoso. Você precisa agir agora de maneira mais direta, se arriscar mesmo, se ousar. E quando você vê a cena do suicídio ali na prisão do Ando, você nota como ele está certo nesse aspecto, porque já chegou numa hora em que o Império ele já está atuando de forma tão pesada e nos mais variados formas e tipos ali de atuar, que o cara ele não pensa duas vezes em se jogar no piso que vai o torrar até a morte, porque ele já perdeu as esperanças, ele já perdeu qualquer espírito de resistência ou vontade de viver. Então mostra como o sistema opressor mata direta ou indiretamente as pessoas ali em sua volta, e porque as pessoas elas lutam muitas vezes de forma incisiva, e mesmo quando elas não veem não vê ali um cenário muito otimista, para que ele seja derrubado, para que a esperança deles não acabe por completo, sabe? É algo que eles precisam exercitar, é algo que eles precisam ir além para poder ter um objetivo, para poder conseguir viver, sobreviver no caso, né? E é interessante o debate sobre o Luffy e o Sal Guerreira, porque você nota duas figuras que ao mesmo tempo que eles querem a mesma coisa, mas eles querem de formas diferentes. E quando terminar de acontecer ali a questão da queda do Império, o modo que eles vão agir são totalmente diferentes. Então o Guerreira ele já está no arquétipo da anarquia, enquanto o Luffy ele ainda está se encontrando. Então existe todo ali um embate entre eles. Então é interessante mostrar isso, porque mesmo quando as pessoas elas estão querendo o mesmo objetivo, isso não quer dizer que os métodos, os pensamentos que elas idealizam para chegar ali são exatamente iguais. E por causa disso, acontece muitas vezes as rivalidades entre os próprios grupos. Enfim, você nota que isso tudo que eu estou falando aqui é apenas no episódio 8, para você ver como realmente essa série ela é rica em debates, ela é rica em temas, e ela consegue ir além do puro entretenimento para realmente gerar reflexões. Agora vamos partir para a análise do episódio 9. Então mostra ali a Deidara ficando cada vez mais podre. Na verdade, não é ficando cada vez mais podre um modo certo de dizer. Tanto em questão gramática, mas como também em sua natureza. A verdade é que a Deidara ela não está ficando pior.
A série está permitindo que a gente veja o seu lado pior. Mas esse lado ele já sempre existiu lá, ali. Desde o momento que ela entrou na força imperial e que ela se determinou em fazer de tudo para que o ideal do Palpatine continue se sobressaindo, para que ela tenha destaque ali, ela sabia e ela tem total ciência e ela gosta de estar ali, inserida nesse meio. Então, quando a gente nota a Droida coagindo a Bix, usando a tortura, usando todos os métodos, né, conhecidos do Império, a gente está vendo simplesmente o roteiro pondo agora em questão todo o seu lado realmente selvagem, seu lado cruel, seu lado asqueroso. É porque até o momento eles estavam trabalhando de outras formas sua personalidade até chegar o momento desse clímax, no sentido de mostrar como ela se equipara ao Darth Vader, ao Palpatine, no sentido de natureza corrupta, de natureza cruel. E o Wendell também, ele está chegando num ponto que já está lembrando bastante sua jornada para ser aquele Wendell que a gente conhece em Rogue One. E isso é bem interessante porque eles trazem o Wendell sempre fugindo da resistência, mas a resistência já vive nele. Afinal, ele já está aqui nesse episódio procurando formas ali de fugir. Ele fica observando o local, ele já está tomando certas medidas pequenas para conseguir ter uma certa rebelião. E não dá para dizer que ele é um cara individual, um cara egoísta, embora ele já tenha tido ações e ele diz pensar só no seu bem-estar, porque você nota que sempre ele procura, não é só alianças, mas ele procura realmente tentar fazer as pessoas ali em seu redor, as pessoas que ele julga tem um potencial para isso, coexistir em seu plano de rebelião e poder usufruir disso, ou seja, fugir, conseguir derrotar ali os soldados, ter uma vingança. Então, de certa forma, ele já está mostrando aqui com o seu espírito de resistência sem perceber, sabe? E o cenário político é desesperador. A Mon Mothma tenta mais uma vez entrar ali no coração daqueles seus colegas sem nenhum êxito. Ela vai falando e é um silêncio ensurdecedor que é interrompido por eles simplesmente ignorando, havaiando, desligando as luzes e saindo do local. Ou seja, ela está tendo uma luta ali sozinha dentro da política nesse momento. Ninguém está nem aí para ela, ninguém está nem aí para o povo, ninguém está nem aí em deixar de pensar um pouquinho no seu próprio conforto, em pensar no mundo à sua volta. Porque o Império, ele é capaz de fazer isso. O Palpatine arquitetou tudo para que as pessoas ali que têm o poder para de repente confrontar ele, não façam. E não só pelo temor, mas pelo próprio conforto, pela própria troca de bens, pela troca de favores. Isso também fica bem claro na trilogia prequel, quando a gente vê ali a República, esqueci agora o nome direito, das finanças da contagem, ali aqueles carinhas chatos e burros sendo manipulados pelo Palpatine, porque o Palpatine entrega o que eles querem e eles acabam entregando sem saber o que o Palpatine não quer. E o clima de tensão em Narkina 5 aumenta porque a gente vê ali o movimento dos presos acompanhando algo de sinistro que aconteceu com outra divisão. E aí eles ficam procurando respostas, mas eles não têm como confirmar porque é impossível se comunicar diretamente uma divisão com a outra. Então a gente tem o personagem do Andy Serkis, ao mesmo tempo que é cético, mas ficando preocupado com essa situação. E a gente tem ali todo esse arquétipo de tensão, de desconfiança, de, sabe, o que vai acontecer amanhã em volta deles. E aí o Cassian, ele fala como líder da resistência e a verdade, quando ele solta, poxa, esse discurso que ele solta para cima do personagem do Andy Serkis é simplesmente perfeito. E eu até escrevi para poder trazer aqui a crítica, porque ele, além de ser pesado, além de trazer todo o desenvolvimento do Cassian até o primeiro episódio, até o ponto que ele chegou agora, ele é extremamente forte para reflexão,
para a gente lembrar de figuras do passado e de coisas que acontecem na nossa história até hoje. Então, o Cassian fala um dos melhores diálogos que Star Wars já teve, que é o seguinte: você acha que é o seguinte, vocês acham que eles estão ouvindo? Acham que se importam para fazer esse esforço? Eles não precisam se importar. Tudo que precisam é ligar esse peso 2 vezes ao dia e manter seus números rolando. Por que se importariam em nos ouvir? Não somos nada para eles. Somos mais baratos que droids e mais fáceis de substituir. Ou seja, embora o Império use os prisioneiros ali para fazer seus trabalhos e eles usam a escravidão como meio de usufruir e também oprimir, rebaixá-los, eles têm um controle sobre eles, eles querem que eles se mantenham na linha, ao mesmo tempo eles encaram todos estes como escória. Então, se eles já colocam eles sobre regime, eles os colocam para ser humilhados diariamente, tem punição para as mesas inferiores, existe o piso ali que se você não respeitar você é torrado na hora, por que eles iam se importar em colocar câmeras para em colocar dispositivos de áudio para ouvir o que os prisioneiros falam? Não existe necessidade para eles, sabe? Porque todos esses nomes ali não representam absolutamente nada, são só peças sendo usadas e descartadas. Não existe interesse. Que e é assim que figuras opressoras enxergam também a sociedade. Então, para mim, um dos melhores diálogos que não só a série, mas o universo Star Wars entregou. E mais um sinal de crise é quando a gente vê ali a prisão da Aracna 5 sofrendo uma queda de luz e aí todos os presos ficam em pânico e aí tem mais uma vez o boato sendo trazido à força que uma unidade inteira foi erradicada sem homens, e isso torna todo aquele clima, sabe, de insegurança muito maior. E o teatro desconfortável da Mon Mothma com véu é muito interessante porque a gente nota como a Mon Mothma não pode deixar de ser política nem em sua própria casa, porque ela tem que ouvir piadinhas, ela tem que ouvir comentários do seu marido na frente dos outros políticos, das outras pessoas. Então, o tempo todo, ela tem que engolir sapo e ela tem que agir de modo que eles não desconfiem que ela tá inserida nessa aliança rebelde de maneira nenhuma. Então, as duas elas têm que sempre estarem ali à margem do aceitável, da diplomacia e de ouvir e simplesmente ficar quieta. A Vel menos, porque ela está muito menos inserida nesse meio, mas a Mon Mothma tem esse arquétipo ligado a ela com muito mais força e ao mesmo tempo ela está ficando cada vez mais dentro dessa questão de, como é que eu posso dizer, dessa questão de ter que se inserir de modo mais firme na rebelião e com a consequência disso acabar indo para fins que não são tão morais, mas que são necessários nessa questão da rebelião. E aí vem aquela velha frase dos fins justificar os meios, quando o amigo dela diz que a única forma de ajuda para a situação em que ela está é procurar um bandido. Então ela fica ali chocada com a situação, ela diz não, que eles vão pensar da nossa reputação. E o amigo traz o seguinte: cara, se você está nesse meio da rebelião, se você quer derrubar um império e não tem como fazer isso à margem da lei, porque eles vão perceber, não existem pessoas capazes de se corresponder a um risco desse fazendo tudo pela lei. Então você tem que realmente procurar alguém que esteja disposto a dar uma rasteira, que esteja disposto a se beneficiar dessa sua rebelião. E essas pessoas muitas vezes são seres que estão ali à margem da lei por muito tempo. Outra fase interessante é que ela mesmo traz, como a senadora, 400 mil desaparecidos, o que eles vão pensar? E aí o amigo dela fala, ele vai pensar que você é como qualquer outra pessoa que quer o que é seu. Ou seja, essa questão dos fins justifica o meio, realmente de maneira forte. E também eu senti aqui uma grande crítica à própria estrutura, né, da política, porque independente de candidato A ou B,
A verdade é que nenhum desses homens eles vão garantir 100% o melhor para a sociedade, porque sempre existe algo em que eles vão se beneficiar, eles vão tirar proveito de si mesmos e muitas vezes, mesmo quando eles são bem intencionados, eles precisam prejudicar de alguma forma certo setor para beneficiar outro ou acabar se sujando para poder conseguir ali ter suas causas. Só que a Momófima ela é diferente porque ela tem outra vibe aqui. Ela é muito mais uma figura da rebelião do que uma figura política. Ou seja, ela vai cada vez mais adentrar essa questão da luta, da realmente embate com o Império. E outra parte pesada do episódio é mostrar ali quando a morte é um livramento, né? Então a gente tem aquela figura do preso bastante idoso, debilitado, que já estava apresentando sinais certa, como é que eu posso dizer, de certa demência, de certo fraquejo mental, acabando tendo um derrame e por isso sendo sacrificado pelo médico, que nessa figura aqui não dá para ser chamado de cruel ou de que é comprado pelo Império. Ele é uma figura que também é preso e está sendo forçado a agir dessa maneira, então ele não quer nem ouvir o nome do senhor para não criar nenhum tipo de peso maior a ele. Então tem toda essa questão, mais uma vez, de como o Império, de forma muito bem articulada e muito bem estruturada num campo asqueroso, põe o próprio preso para agir de modo ríspido, de agir de modo frio com o outro preso. E a confirmação de que realmente eles não vão sair dali vem do médico. Isso faz com que o personagem do Andy Serkis entre ali de cabeça na ideia do Endo em ter uma rebelião. Então a gente vai ver provavelmente no episódio 10 essa rebelião sendo formada, essa rebeldia ali dos presos sendo arquitetada agora em Narnia 5 e o Wendell progredindo cada vez mais sem perceber para se tornar a figura da rebelião que a gente conhece em Rogue One. O que vocês acharam destes 2 episódios? Em sua opinião, foi bom? Foi mais ou menos? Vocês acham que a série está sabendo conduzir bem o desenvolvimento, com questão de não deixar o ritmo muito lento, ou que poderia ser feito de forma diferente? Qual crítica te chamou mais atenção? Pode comentar à vontade, porque isso torna o ambiente do canal muito interessante. A gente vai resenhando, vai ganhando conhecimento através um do outro, sempre com respeito, vale lembrar. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não ficar perdido em nada que aconteça na cultura pop. E até a próxima, como deve ser.